Olá pessoal, boa noite. Vamos colar aqui o nosso capítulo 7 de hoje. Fixar e encaminhar para o nosso grupo, mandando convite para os irmãos que estão aguardando a live começar. Oi José, boa noite, querido amigo, seja bem-vindo. Vamos aguardar o pessoal entrar na nossa live do nosso clube de leitura com o livro Médico Jesus. Médico Jesus, de José Carlos de Luca, da editora Intelitera. Boa noite, prima querida, Sandrinha, Tiago, boa noite, sejam bem-vindos. E vamos para mais um capítulo. Fique em paz é o nome, o título deste novo capítulo aí que a gente vai estudar, que vai comentar. Suelen, boa noite, querida, seja bem-vinda. Esse livro que é sobre saúde traz a cada capítulo uma melhor compreensão do nosso eu mais profundo, porque assim a gente também consegue alcançar essa saúde, né? A gente tá nesse caminho, nessa jornada. A Val chegou aí também com a gente, boa noite. Sempre deixo aqui o nosso agradecimento à editora Intelitera, que nos apoiou, autorizou a leitura na íntegra desse livro aqui nas lives, né? Já fica o convite para todos aqueles que não seguem ainda, que vão assistir depois também, conhecerem aí o canal da Intelitera, dessa editora maravilhosa, tanto aqui no Instagram como no YouTube. Tem vários vídeos muito bacanas para a gente acompanhar todo dia, vale a pena. Gi, querida, boa noite. Mãezinha querida, Cida Angelete entrou aí com a gente também. Queria deixar um recadinho antes de começar, que eu fiz um cronograma, né? Eu fixei essa postagem com todos os capítulos, com as datas das lives do mês de fevereiro, tá? Vou fazer isso todos os meses. Antes eu postava a imagem, postava a imagem do capítulo que a gente ia fazer e depois ainda a live, né? Agora eu vou deixar lá fixado sempre esse cronograma para o pessoal saber qual vai ser a live em qual dia, tá? Mônica, querida, companheira aqui dos nossos estudos, boa noite, seja bem-vinda. Já deixar também um outro recadinho, porque eu tô lendo ainda, vocês sabem que eu já falei nas outras lives, né? Minha leitura esse ano tá muito devagar, eu não tô conseguindo evoluir como ano passado, gente, em fevereiro eu já tinha lido 7 livros. Tava uma devoradora de livros. Pro meu ritmo era, né? Porque tem gente que lê muito mais ainda. E esse ano tá assim bem devagar. Essa aqui é a minha terceira leitura do ano, Os Prazeres da Alma. E eu tô colocando nos stories e colocando lá nos destaques o diário de leitura dele, capítulo por capítulo, alguns detalhes, algumas coisas que me chamaram a atenção, para o pessoal também conhecer o livro, né, do Hamed, Os Prazeres da Alma, da editora Boa Nova. Estou amando, muito aprendizado. Inclusive trouxe alguma coisa desse livro assim no meio da nossa live de hoje, porque fala sobre perdão, bastante sobre perdão, né? Ah, tudo bem, Mônica, se tu não consegues, tens um compromisso, entendi. Tá ok. Tua companhia aqui sempre é muito bem-vinda, muito bom, boas tuas colaborações, né? A gente aprende muito contigo também, isso é maravilhoso. Toda troca é muito válida, todos se sintam à vontade, viu? Para trazer seus comentários, às vezes trazer algo que eu não captei, porque cada um tá num momento, né, da sua vida, e daí vai ler, eu vou trazer aquilo que eu captei, mas tem muito além, tenho certeza que tem muito mais
para aprender com esses capítulos aqui. Hamilton, querido, boa noite, seja bem-vindo. Dani, querida, tava com saudade, Dani. Amanhã a gente já se vê de novo, né, Dani, lá no Oeste. A Jaque também, boa noite, querida. Tomara que hoje não chegue a visita, né, Jaque? A Jaque me contou que no meio da live chegou a visita semana passada. Acontece, né? Que bom, quando a gente tem amigos é assim. Então vamos lá. Para harmonização, eu não podia deixar de trazer do Evangelho segundo o Espiritismo um trecho que fala sobre perdão, que está lá no capítulo 10, bem-aventurados, felizes são os misericordiosos. Deixa eu ler o que a Mônica, as lives estão me ajudando demais. Já te disse que você, querida, especial, todos vocês são especiais. Eu fico muito feliz com a presença de cada um de vocês aqui, porque a gente realmente está aprendendo uns com os outros, né? Estamos aprendendo com esse livro maravilhoso, com De Luca, e eu tenho certeza que a espiritualidade amiga está presente, também os nossos mentores espirituais, abrindo ao máximo nosso campo de visão, para que a gente possa absorver essas lições de uma forma assim que vão lá para o nosso coração, para fazer sentido, né? Porque daí a gente coloca em prática. Val, querida, boa noite. Val Nunes, seja bem-vinda. E o trechinho que eu escolhi do Evangelho segundo o Espiritismo é o seguinte, quando Jesus disse assim: ide vos reconciliar com o vosso irmão antes de apresentar vossa oferenda ao altar. Tem até alguma coisa disso no nosso texto hoje. Jesus ensinou ao homem que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o de sacrificar o seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar a Ele, para Deus, né, para ser perdoado, é preciso perdoar. E se cometermos alguma injustiça contra um dos nossos irmãos, é preciso tê-la corrigido. Vamos falar bastante disso. Então, só assim a oferenda será agradável, pois virá de um coração puro e isento de qualquer mau pensamento, que na época de Jesus ainda se fazia oferendas nos templos religiosos, né? Então, ele transformou isso aí para que a gente entendesse que o que o Pai quer mesmo é que a gente sacrifique os ressentimentos para não deixar mais nada aqui no nosso coração, para que ele fique puro. E é assim que a gente vai ser feliz. Cleo Lima, boa noite. Seja muito bem-vinda à nossa live do livro Médico Jesus. Já estamos iniciando com a leitura do Emmanuel, porque ele traz um trechinho do livro Pensamento e Vida, livro maravilhoso que vale assim cada releitura. Quem não leu pode ler, porque é um livro assim para a vida mesmo, é essencial esse livro, Pensamento e Vida. É do Chico Xavier com o seu mentor Emmanuel. Vamos ver o que ele diz aqui para nós. Opa, caiu aqui meu marcador. Vamos lá para o nosso livro maravilhoso. Então, Emmanuel diz: cair em culpa demanda humildade viva. Cair em culpa demanda humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível do nosso equilíbrio vibratório. Se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. Olha só o que ele traz aqui do Emmanuel, né? Gente, a culpa, ela faz parte do nosso processo de renovação. O que não podemos ficar é presos, estacionados a essa culpa, deixando aquelas ideias negativas tomarem conta, martelando na nossa cabeça, aquelas ideias negativas. Senão, ela se torna, se nós deixarmos, né, que isso tome conta, se nós dermos atenção a essas ideias negativas, se torna como uma bomba dentro do nosso próprio corpo, dentro do nosso ser espiritual também. Se nós erramos, porque nós também erramos, todos erram, precisamos levantar e seguir em frente, dando o nosso melhor.
e vigiar para não cair de novo, porque Jesus sempre falou, né? Vai, não peques mais. E também buscar reparar aquele erro que por acaso a gente fez, cometeu e já cometemos, vamos cometer ainda, porque estamos num aprendizado. Boa noite, Ari, querido amigo, a Débora chegou aí também, sejam bem-vindos. Falando aqui da culpa, já iniciamos com uma fala do Emmanuel, muito interessante. E vocês podem até se perguntar, porque eu estava falando de reparar essa culpa, né? Nós vamos falar mais lá para frente, mas vamos dizer que alguém que eu prejudiquei, que eu magoei, que eu falei algo que não precisava, que não devia, desencarnou. E eu fico com aquele sentimento. E agora? Né? Como é que a gente faz? A gente pode mesmo assim reparar, fazendo bem para outras pessoas, né? Porque todo bem que a gente fizer para alguém, nós vamos estar alcançando aquela pessoa que nós magoamos também, auxiliando assim com boas energias. Por que eu digo isso? Porque nós estando presos à culpa a alguém, nós acabamos influenciando, sendo como que um obsessor dessa pessoa. Então, perdoemos. Nós vamos falar aqui sobre perdão, sobre auto-perdão, sobre essa culpa, remorso. E essa é só uma introdução, nós vamos ver melhor daqui para frente, né? E Jesus disse que nós não sairemos aqui da terra sem pagar o último centil. Ninguém vai sair da vida. Enquanto nós estivermos erros, nós vamos ter que reparar, certo? E quando nós aceitamos as leis divinas, que são para todos sem exceção, podemos e devemos buscar reparar pelas vias do amor, da caridade. Então vamos dizer que eu fiz um mal e numa próxima vida fiz muito mal. Por exemplo, eu posso ter sido um carrasco e ter sido muito violento, e eu resolvo na próxima existência, não vou poder auxiliar todos aqueles irmãos que eu machuquei, que eu prejudiquei na alma, né? Mas eu vou poder, por exemplo, ser um dentista e auxiliar muitas pessoas, certo? E isso que, olha, o Hamilton já falou aqui o que eu ia até trazer, ó. O bem que fazemos é o nosso advogado aonde quer que estejamos, certo? Então, todo bem que a gente fizer, ele não é jogado fora, ele não é perdido, tá? Ele vai fazer bem para mim e para tantas outras pessoas. A minha mãe diz, sem pesos desnecessários é que se fazem os recomeços. Olha só, minha mãe, sempre com as falas tão certeiras. É um peso, a culpa é um peso, remorso nem se fala, né? Como vamos recomeçar se estamos ali estagnados, parados, naquele sentimento negativo? Perfeito, perfeito, mãe. A Mônica também concorda. Estamos num mundo de expiação e provas. A caridade é a salvação. Exatamente, fora da caridade não há salvação. Precisamos, através dos ensinamentos de Jesus, praticar o que ele tanto exemplificou, né? Com tanto amor, humildade, simplicidade, que foi a caridade. Samira, boa noite, seja bem-vinda. Adorou o exemplo do dentista, faz todo sentido, né, Dani? Faz, imagine. E assim são várias profissões que auxiliam a tantos. Pensa num professor, olha que amplidão, quantos ajudam um professor, né? Então, assim, são várias profissões do dentista. Eu sempre lembro do dentista, eu penso, meu Deus, porque eu tenho trauma com o dentista, né? Então, eu penso, não, mas eles estão ali para o bem, para ajudar a gente, né? Eu preciso transformar o que foi de ruim numa coisa boa. E é assim que a gente vai educando nossa mente, nossos pensamentos, nossos sentimentos, né?
E onde é que eu parei aqui? Então, falamos da caridade, né? Que é fora da caridade, nossa salvação, que a nossa amiga que trouxe, a Mônica. E Emmanuel fala assim, porque nós estamos falando de culpa. Cair em culpa demanda humildade. Eu fiquei nessa frase um tempão pensando o que ele quis dizer com isso, mas é que a culpa, gente, aí vem o que minha mãe falou ali em cima, a culpa ela pode ser o início de uma cura, de uma limpeza a ser realizada. Então, sentir a culpa não é o problema é ficar agarrado na culpa. Né? Naquele livro que agora teve o filme Os Mensageiros, quem assistiu aí, coloca um joinha, um coraçãozinho, porque, gente, que filme maravilhoso, né? O livro é muito mais completo, mas o filme foi muito bem feito. Trouxe, assim, muito ensinamento importante do que o livro queria nos trazer. Então, nesse livro, ele fala assim, o André Luiz traz assim, toda lágrima sincera é bendito sintoma da regeneração. Então, a culpa ela é um sofrimento, ela é uma dor, né? E ela arranca lágrimas de nós. E quando ela é sincera, que vem junto ao arrependimento, é um bendito sintoma de regeneração. Ó, o pessoal que foi ver o filme tá dando joinha. Débora, sejamos caridosos, né? E o Ari também, vou colocar um K no meu nome, Ari da Costa. Não entende? Olhar caridoso, ouvido amigo e não terceirizar nossa responsabilidade. Outra palavrinha chave aqui da nossa live de hoje, com as pessoas que cruzam o nosso caminho. Façamos a diferença. Quem chegou aqui também, a Bárbara, seja bem-vinda. Então, para que ela seja, a culpa possa ser, então o início de um reajuste vai depender de como nos comportamos diante desse sentimento, como reagimos quando ela chega aqui, ó, na nossa consciência, quando ela aflora, quando ela vem para fora. Em algum momento, a nossa consciência ela vai gritar, né? Ei, você é o responsável. Né? Podemos surgir o quanto quisermos, uma vida, 2 vidas, 3 vidas, em algum momento ela vai chegar. E às vezes na mesma vida nós nos damos conta, aceitamos humildemente que erramos, porque tem gente que não aceita que erra, né? Tem gente que é tão perfeccionista, busca tanto isso, que não aceita que erra. E todos nós erramos, todos nós ainda erramos. Né? Um dia nós não vamos parar de escorregar, de errar tanto, né? Cada vez menos, conforme a gente vai buscando a nossa reforma íntima. Então, quando a culpa vem à tona conscientemente, é porque estamos prontos para enfrentá-la e resgatar e assumir aquela responsabilidade sobre o que fizemos, sem culpar os outros, como disse a Débora, né? E nem os outros, nem alguma situação, né? Porque às vezes a gente coloca culpa em tudo e em todos. Senão nós arrastaremos de novo a culpa conosco, né? E isso fica lá no inconsciente por muitas existências. Precisamos estar alertas e entender, aceitar que sim, nós erramos, mas que isso pode ser resgatado, reajustado, reequilibrado. José, boa noite, seja bem-vindo. Então, nós podemos e devemos buscar a harmonia através dessa reparação no momento presente, no agora. E para isso nós precisamos, então, dessa humildade, né? Cair em culpa demanda humildade, aceitar a condição do erro. Como eu falei, que todos nós erramos. E falar de humildade, gente, não nos torna humildes. A gente precisa entender isso, porque muitas vezes a gente escuta alguém falar bastante, né, numa palestra, olha, ele fala tanto sobre humildade, mas falar sobre humildade não torna ninguém humilde. Quem é humilde, ele sempre está disposto a aprender, é aquela pessoa que pratica o só sei que nada sei. Porque quanto mais a gente busca conhecimento, aprendizado, mais coisas novas vão aparecer. A nossa visão afunilada,
Imagina a gente usando algo assim, ó, que afunila e você só vê o que está ali na frente, né? Então, essa visão afunilada, o humilde, ele não enxerga mais assim. A sua visão, ela se amplia, né? O campo de visão fica muito mais amplo, aparecendo na frente dela um horizonte de ideias novas ao infinito, porque nós ainda temos uma longa estrada como espíritos imortais que somos no aprendizado. Quando nós aprendermos o que é o amor, a viver do amor, vivenciar de verdade o amor, nós estamos como passando para outra fase, e dali a gente nem sabe direito o que vai acontecer, porque nós ainda estamos aí numa faixa evolutiva aprendendo a amar, né? A Mônica diz, não é culpar os outros, mas assumir nossa culpa. Ah, entendi. A confusão não é culpar os outros, é assumir a nossa culpa. Exatamente, não podemos colocar nos outros as coisas difíceis e ruins que nos acontecem na vida, nós que causamos em algum momento desta vida ou em outra vida que vivemos, né? Então não podemos culpar a ninguém e a situação nenhuma, muito menos a Deus, que é um Pai amoroso e nos quer bem, nos ama infinitamente, né? Olha quem entrou, minha tia querida, tia Renata. Seja bem-vinda, tia. Sinta-se abraçada por todos nós, viu? Tenho certeza que o nosso tiozinho Moacir, onde ele estiver, está muito bem. Meu tio desencarnou semana passada, gente. E eu tenho certeza que ele sente o nosso amor onde ele estiver, viu? Estou muito feliz de te ver aqui na live, tia. A pintura da vila chegou aí com a gente. Se quiser deixar o teu nome, que eu não lembro o teu nome, pode deixar aí pra gente também te conhecer, viu? Eu também sigo ela faz umas pinturas tão lindas em pano de prato, né? Deve pintar em outros tecidos também, mas eu acho muito bonito o teu trabalho. Parabéns, viu? A Joyce entrou aí com a gente. Olha que coisa boa. Boa noite, Joyce. Então, nós estávamos falando dessa visão, né, que se amplia. Quando nós somos humildes, a nossa visão ela se amplia, porque a gente sabe das nossas potencialidades, que nós somos sim ainda, que nós ainda erramos, né, que nós temos ainda as nossas dificuldades. Então, o humilde, ele percebe a si mesmo. Ele percebe a si mesmo como ele é e se aceita, querendo sempre melhorar. E ao contrário do que muitos pensam, o humilde, gente, ele tem uma autoestima muito elevada, né? Porque ele sabe de toda a sua potencialidade, tudo que ele ainda vai explorar, desenvolver nele mesmo, sabe que tem muito ainda para viver, para aprender e para oferecer, que o humilde gosta de servir, né? Então, a humildade é uma virtude, é uma riqueza espiritual que garante a conquista de todas as outras virtudes. Isso que a gente comentou aqui é só sobre o trechinho de Emmanuel, lá do início do livro. Agora eu vou ler a primeira parte, onde o De Luca traz o seu pensamento a respeito disso tudo. Falando agora sobre a cura, doença, paz. A doença também surge quando há um sentimento de divisão interior, advindo dos conflitos da culpa, que fomentam enfermidades e acidentes como forma de autopunição. Para recuperar a saúde, convença-se logo de que você precisa se sentir em paz. Isso é, precisa estar reconciliado consigo mesmo, pouco importando o tamanho dos seus tropeços. Ninguém alcança saúde se está com um abscesso mental chamado culpa. Olha que forte o que ele nos traz agora, hein? Cacau chegou aí com a gente. Boa noite, seja bem-vinda. A Ana também. Boa noite, seja bem-vinda.
Então, olha só, ele trata a culpa como um abscesso, né? Um abscesso é aquele acúmulo de secreção infecciosa, o pus, né? Que a gente tem nojo só de pensar e ver. Então, ele trata aí a culpa como esse abscesso, tá? Nós vamos explorar um pouco mais sobre a culpa. A psicologia, ela diz que o sentimento de culpa, eu vou ler como eu vi lá no site de psicologia, tá? O sentimento de culpa é um grande causador de transtornos psicológicos como depressão e ansiedade. A grande questão é quando a culpa é experimentada de forma exagerada. Lembra que a gente falou? Quando a gente deixa ficar martelando, alimenta esses pensamentos, desencadeando pensamentos negativos que acabam por controlar as nossas ações, afetando inclusive as nossas relações sociais. Né? Perfeita colocação do De Luca, né, Mônica? Também todas essas mensagens dele estão nos trazendo muito, muito ensinamento, né? Faz a gente pensar de outra forma, abre, né, amplia também a visão do nosso entendimento. Exatamente, Hamilton. A culpa é um abscesso que precisa ser drenado. E essa palavra eu usei também. Eu logo imaginei assim, é porque tem que ser de dentro para fora, né? A gente foge, às vezes, de questões que doem para nós e buscamos fora, fora, fora e esquecemos que é de dentro para fora que tem que ser feita essa cura. Então, essa palavra drenar é perfeita. Então, a culpa, se a gente for analisar a culpa, gente, ela também tem outro porém dela, tá? Ela não abre só uma brecha para a obsessão, ela abre uma cratera, né? Porque, gente, quem vive com a culpa, deixando aquela culpa martelar, sabe, vem o arrependimento e a pessoa fica ali no remorso, presa à culpa, não é uma brecha, é uma cratera aberta para espíritos que estão na mesma vibração, sentindo culpa, raiva, dor, certo? Então, isso facilita muito que eles nos influenciem negativamente. Precisamos estar atentos e vigiar. Então, na visão espírita, esse assunto, a culpa, ele está em vários livros espíritas, inclusive na codificação, porque ele fala do perdão, né, que eu li até do Evangelho, no livro O Céu e o Inferno, também de Allan Kardec, nas obras do Chico, várias mensagens que trazem e falam sobre a culpa, Joana de Ângeles com a sua psicologia transpessoal, e no nosso livro também. Então, eu vou trazer uma frase aqui que depois eu até vou repetir ela, porque a gente precisa prestar atenção. Tá tudo que a gente até já falou um pouquinho aqui, resumido nessa frase. Maria Valéria, boa noite, seja muito bem-vinda na nossa live do livro Médico Jesus. O conflito da culpa pode nos levar ao arrependimento sincero e é justamente essa dor da culpa que nos impulsiona para a reparação e, claro, deve vir acompanhado de um sentimento de responsabilidade. Tudo que nós falamos até agora, nessa frase. A responsabilidade, o que ela é? Ela é um compromisso com a renovação, com o reajuste, a busca do nosso reequilíbrio. É necessário que passe com essa responsabilidade de não culpar o outro e de assumir a culpa, não ficando preso a ela, né? Querendo agir para reparar de alguma forma. Então é assim que nós estaremos cumprindo um dever como espírito imortal que somos de fazer o bem, mas com os recursos que nós temos no momento, né? Então não precisamos esperar ficar perfeitos. Imagina quanto ainda estrada temos pela frente até a perfeição, que é relativa, né? Perfeito somente Deus é. Mas precisamos fazer o bem com o que temos.
É aquela frase bonita que todo mundo sempre usa, né? De florescer aonde Deus te plantou. Claro que, infelizmente, nós podemos reagir mal, certo? Porque quando essa consciência grita por alguma culpa que sentimos, podemos sim ficar paralisados no arrependimento, alimentando remorso. Mas isso é destruidor. Se nós estamos cientes disso, nós vamos fazer de tudo para sair disso, não alimentar esse pensamento. Porque essa atitude aprisiona a nossa mente, né? Criando ali um estado de autopunição que vai poder sim gerar doenças. Vocês sabem que toda live eu estou trazendo alguma coisa da psicossomática, né? Da somatização das nossas emoções. E hoje eu vou trazer também, tá? Então eu quero voltar naquele texto. O conflito da culpa pode nos levar ao arrependimento sincero e é justamente essa dor da culpa que nos impulsiona para a reparação. Deve vir acompanhada de um sentimento de responsabilidade. Nós vamos falar do arrependimento um pouquinho também agora. Deixa eu ver que não se sinta culpado diante da situação vivenciada. Agimos conforme nosso nível de aprendizado, diz a nossa amiga Débora. Não nos sintamos culpados. E se a culpa vem, é só a gente não alimentar ela e partir para esse segundo passo, que é o arrependimento. Do arrependimento vem o que? A reparação. Mas entre elas ainda tem algo que lá no livro dos Espíritos ele nos traz. Os Espíritos elevados nos ensinam e falam sobre a expiação que eu vou trazer agora. Então, o pensamento de arrependimento já é um início, é um passo importantíssimo e nós devemos prestar atenção em cada conquista que nós temos, em cada passo que nós temos para sair da estagnação, de sair de uma dor, de sair de algo que vai nos fazer ficar doentes, né? A gente quer saúde, nós queremos plenitude, queremos fazer o bem, amar, ser amados, ser felizes, é o que todo mundo procura, né? E vamos encontrar sempre aqui dentro do nosso coração essa felicidade. Então nós precisamos estar limpando, conhecendo o que acontece nos nossos sentimentos, para então poder transbordar aquilo que é bom. O importante é mudar a atitude, diz a Débora. Todos nós devemos ser responsáveis, porque nesse mundo tem muita gente irresponsável, diz o José. Sim, José. E eu posso dizer, hoje eu tenho 52 anos, né? Eu já tive a minha fase de irresponsabilidade, eu já tive a minha fase de culpar o mundo, e principalmente lá na adolescência, né? Então, claro que nós temos a questão da maturidade. Tem jovens que são muito maduros, porque são espíritos já mais maduros. Então, cada um de nós está num estágio evolutivo. A gente precisa olhar para aquele irmão que ainda não compreendeu certas coisas com compaixão e orar por eles. Porque nós já estivemos nesse lugar, né? E ainda erramos, né? Mas que a gente possa estar sempre melhor do que ontem, né? Sabendo que hoje eu posso estar melhor do que ontem e já pensando que amanhã eu posso estar melhor do que hoje. Ai, a Débora também concorda. Vamos ver o que Allan Kardec então fala sobre o arrependimento lá no livro Céu e Inferno, no capítulo 7. O arrependimento, mesmo sendo o primeiro passo que vocês falaram para a regeneração, não basta por si só. É preciso a expiação e a reparação. Então a gente vai entender por que algumas pessoas ficam na culpa, tá? Prestem bem atenção, porque daqui em diante a gente vai compreender também isso. Tem pessoas que têm medo de dar o segundo passo. Então, arrependimento, expiação, reparação constituem, portanto, 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. É um ato corajoso. Nós estarmos aqui encarnados na Terra, no mundo de provas e expiações, mostra que somos espíritos corajosos. Nós aceitamos vir para cá entre provas e expiações. Nós estamos aqui
reparando erros de lá de trás. Muitas vezes a gente dá aquela parada, fica com medo, dá umas brecadas. Muitos ainda não conseguem, chegam aqui, não conseguem, mas eles não vão evoluir? Vão, só que no tempo deles. Por isso que nessa mudança de mundo de prova e expiação para regeneração, os que não conseguem, eles vão ter nova oportunidade no mundo de provas e expiações que não será mais aqui na Terra. Mas a evolução continua, o progresso continua. E para quem está desperto, quem está como nós aqui, ó, 1 horinha de live na quarta-feira à noite, aprendendo tanta coisa com José Carlos de Luca, né? Isso é tão importante, gente. Isso é uma prova de alto amor para conosco, né? Nos dar esse tempo. Deixar de, sei lá, estar no celular, ou assistindo, ou fazendo outras coisas. E nós estamos aqui tentando aprender um pouquinho mais. Isso é muito valioso, né? Então, esse ato corajoso de trazer a reconciliação, não vai, esse ato corajoso de assumir a culpa, não se chicoteando, mas sabendo que eu vou adiante, esse ato corajoso, ele vai trazer uma reconciliação comigo mesmo, certo? Porque isso vai trazer alívio, vai trazer leveza e auto-perdão, porque quando a gente dá esse passo, nós somos auxiliados por muitos espíritos que querem nos ajudar. O nosso anjo da guarda, o nosso mentor e tantos outros simpáticos a tudo que nós queremos nos melhorar. Importante mudar a atitude, a Débora falou e o Ari complementou, e o comportamento, né? Estamos aqui nesse mundo para pagar. Só sairemos daqui quando tudo for pago, do que eu fiz na vida passada. E ele fala, né, de não sairemos daqui sem pagar o último ceitil e tal, porque naquela época ele usava o que se usava na época, o ceitil era uma forma de valores de dinheiro, né? Mas quando a gente fala pagar, dá uma coisa assim tão estranha no coração, né? Mas é por aí, né? A gente vai estar reparando e pode ser pelo amor. Sempre pode ser pelo amor. A gente que teima, quando chega aqui acaba escolhendo os caminhos mais fáceis, não fazendo bem, não buscando. No nosso dia a dia nós podemos tirar um tempo para auxiliar, ou na semana, um dia da semana, para fazer algum tipo de trabalho voluntário. Sempre tem uma forma da gente auxiliar, ou mesmo dentro da nossa casa, né? Com os nossos entes queridos, nossos parentes difíceis, com vizinhos, amigos. Sempre nós temos uma forma de auxiliar, e não é só com bens materiais, né? Com atenção, ouvido, alguém que nos ligue, a gente deixa, tira esse tempinho para auxiliar. São coisas assim tão pequenas, mas que faz toda a diferença. Eu também tenho essa sensação de pagar ser tão forte, né, Mônica? Eu também, Mônica. Quando fala pagar, assim, parece, meu Deus, estou devendo. Mas né? A verdade é que nós estamos em débito. Mas a gente pode suavizar, então, usando esses termos. São palavras que nos deixam um pouco mais, com mais leveza, né? Que seria, então, o reajuste, sabendo que existe a forma de reajustar pelo amor. Então, Jesus ensinou muito sobre tudo isso quando ele esteve aqui, né? Ele falou que a verdadeira felicidade só pode ser vivida sobre o alicerce do amor puro, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. Nos amando, nós vamos transbordar amor, né? E é um passo a passo, a gente não vai aprender a se amar assim, do dia para a noite. Nessa live a gente está falando de coisas muito importantes que vão tocando o nosso coração, coisas que a gente até já sabe, mas o ser humano ele aprende pela repetição. Então é importante sim ler, reler, conversar, debater, ter amigos que tenham esse tipo de conversa nesse momento como o nosso.
Penso como reajuste, exato. Hoje, pensando em suavidade, precisamos suavizar sim o nosso dia, viver com mais doçura, né? Com mais afabilidade, com mais generosidade conosco também, né? Então Jesus nos ensinou sobre o alicerce do amor puro e do que mais? Do perdão sem limites. Quando ele ensinou, perdoe 70 vezes, 7 vezes, que ele quis dizer sempre, né? A bondade, gente, repara qualquer falta. O remorso, a culpa presa ao arrependimento, o remorso, ele destrói a alma, né? Nós vamos ver agora sobre o remorso aqui na nossa mensagem. A autocondenação, que é essa punição e o remorso, é um processo perverso, pois não nos redime, não ajuda em nada dos equívocos. Ao contrário, né? Permanecemos aprisionados a eles, repetindo os mesmos enganos. Porque não despertamos, não damos aquele segundo passo. Jesus propõe outro roteiro para os nossos enganos. Pede-nos para não resistirmos ao mal. Isso está lá em Mateus capítulo 5. Isto é, para não usarmos as mesmas armas do mal. Porque o mal não faz bem a quem o comete. O mal não produz saúde. O mal traz enfermidade. A culpa é um mal, pois é uma espécie de condenação. E Jesus nos pede para não julgarmos, pede para darmos a outra face, a face do perdão e do amor. Então Jesus não falou assim, ó, vem cá e bate de novo, dê a sua face para ele mas desmurrar, não. Dá outra face, mostra já que ele te deu ódio, te magoou, ele te ofendeu, ele te prejudicou, mostra outra face, a do amor. Não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Era isso que Jesus estava ensinando. E porque muita gente pode levar ao pé da letra e já odiar esse ensinamento. Imagina se alguém me batesse, eu vou dar outra face. Mas não é esse o ensinamento. É justamente para que a gente faça o bem, para dar o exemplo, porque aquele ser não vai esquecer isso. Em algum momento, isso vai ficar no seu inconsciente. Em algum momento da sua evolução, isso vai vir à tona. O exemplo arrasta, gente. O exemplo no amor, no bem, é primordial. E foi isso que Jesus nos ensinou. Nós não estamos aqui 2000 anos depois tentando vivenciar o que ele ensinou. Quantas vidas nós já ouvimos falar de Jesus? Talvez essa seja a primeira que nós estamos, de fato, buscando vivenciar o que ele ensinou. E por que nós não seríamos dignos de também receber esse perdão? Não são os doentes que precisam de remédios? Então, o auto-perdão é o remédio que Jesus nos receita, a terapia para não resistirmos ao mal que o sentimento de culpa nos causa. Pessoal participando aqui, deixa eu ver. A Mônica, antes eu achava que não tinha que ele falou, não tinha merecimento de perdão, ou que a pessoa tinha que me perdoar. Hoje penso diferente, eu preciso me perdoar e preciso primeiro me perdoar. Eu preciso primeiro me perdoar e depois seguir e pedir perdão. E a minha mãe diz, amar, perdoar, Deus provou o seu amor na cruz. O perdão é libertador e Jesus deu tantos ensinamentos de perdão, né, nessas últimas horas dele, porque ele sabia que Pedro ia negar ele perdoou. Ele sabia que Judas ia denunciá-lo, ele perdoou Judas, né? Conta Humberto de Campos que assim que Jesus ressuscitou, ele foi até lá embaixo,
nos abismos onde ele estava, porque ele se suicidou, buscar Judas, mostrando para ele a vida, que ele tinha como reparar. Né? A história que está lá no livro Boa Nova, a gente é de chorar. Né? Jesus pediu a Deus, ele pediu, Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. E a Débora diz, o autoconhecimento é a saída que a doutrina espírita nos oferece como campo de ajuste. Perfeito. E a doutrina espírita ela abre esse campo, né, de muito material para que a gente busque o autoconhecimento, trabalhando a nossa reforma íntima. A Dani diz, verdade, Adri. Quantas vezes não tivemos que aprender a dar a outra face? Uma reflexão interessante. Muitas vezes, Dani, a gente não conseguiu dar a outra face, né? Mas não tem problema, porque agora a gente sabe, né? Então, quando a gente sabe do ensinamento e continua errando, então aí a responsabilidade pega mais forte, né? Nós sabemos, então nós precisamos dar o exemplo, exatamente, a Dani trouxe aí, e é verdade, é uma reflexão forte, né, Dani? Concordo plenamente, Débora, o Espiritismo me ajudou muito nisso, olha só, a Débora é um amor, né? Nossa amada Débora, sempre trazendo palavras de amor, de consolo, de carinho pra gente. Natim, seja bem-vinda, boa noite. Vamos lá. Então, aqui ele falou sobre remorso, né, gente? Realmente, quem fica preso no remorso é tóxico, complicado. Quem fica ali preso nesse remorso é aquela pessoa que eu comentei antes, que não tem coragem de realizar a reparação, né? Mas ficar presa nessa culpa e nesse remorso também traz dor, certo? Ela forma aqueles abscessos que ele falou, abscessos mentais que precisam ser curados de dentro para fora. Então, ficamos muitas encarnações adiando a nossa limpeza, precisamos drenar, como disse o Hamilton, a sujeira ainda causada por nós mesmos, né? Através do processo de culpa, arrependimento. Da culpa a gente tem que pular rapidinho para arrependimento e entender que nós erramos e que nós podemos reparar, né? Através da expiação e da reparação, porque expiação é o reajuste, né? Essa limpeza necessária, ela precisa ser feita. Trazer o bem onde foi feito o mal. E nós já fizemos mal, infelizmente já fizemos. E é natural, né, gente, que cause medo dar esse passo, né? Aceitar, ter essa decisão de vir para esse mundo aí, ó, de expiação, para o reajuste. Mas estamos caminhando, é passo a passo, né? Como podemos reparar nossos erros? Às vezes a gente fica sem saber como agir, né? São muitas situações na nossa vida. Acontecem inúmeras situações de muitos graus de seriedade, alguns mais tranquilos, mas todos podem trazer culpas, dependendo de cada um, que vai ficar ali martelando e não pode. Então, nós erramos sim, desde pequenas atitudes, né? Quem nunca errou com um pai, com uma mãe, ou com um filho, ou com um irmão, com um primo, com um conhecido, com um vizinho, com um amigo, com um colega de trabalho, né? Às vezes nós estamos num bom dia e podemos ser grosseiros no modo de agir, de falar ou de olhar quando estamos, sei lá, sendo atendidos num restaurante, porque o garçom ou a pessoa demorou para nos atender, né? Então a gente ainda erra. E a pessoa se sente triste, imagina, ela vai sentir, né, aquele olhar estranho, assim, de reprovação, ninguém gosta. Mas se a gente se dá conta, a gente já vai se arrepender
já vai reparar. Não custa dar um sorriso, mudar a vibração rapidinho, né? É o que a gente pode fazer na hora com coisas mais simples. Ó, José disse, eu já fiquei com remorso, depois eu aprendi, perdoei, me ajustei, tá vendo? Vamos dando os nossos passos, né, José? A Carol, a Soninha, nossa querida amiga Sônia, chegou aqui também. Boa noite, estamos falando sobre o livro Médico Jesus, sobre culpas, responsabilidade, remorso, perdão. Às vezes a gente pensa naquelas palavras que nunca deveriam ter sido ditas, né? Tem uma frase bem conhecida, que eu acho que todos vocês já ouviram, né? Há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Oportunidades até terão outras, mas aquela oportunidade passou e a gente muitas vezes perde o que não podemos ficar presos à culpa, né? Essa é a maior lição dessa nossa mensagem de hoje, né? Também tem uma outra forma de erros que nós cometemos que podem nos trazer culpa, os pensamentos, né? Quem nunca teve um pensamento de julgamento, né, com alguém, com algum irmão de caminhada, ou pensamentos assim tentadores de fazer algo que não é tão certo, né? Alguns a gente foge, eles voltam ali na nossa mente. Esses pensamentos podem nos atormentar muito, né? E tudo isso fica registrado no nosso ser, sabe? E nos fazem sentir culpados. Temos com certeza culpas ainda inconscientes e nós trazemos elas de muito longe, mas graças à bondade de Deus nós podemos reparar sempre pelo amor. Nós temos que ter isso em mente, né? Basta estarmos prontos para fazer o bem, dando a nossa melhor parte, aquilo que estiver ao nosso alcance para ajudar. Quem chegou aqui, o Júnior. Boa noite, Júnior. Quanto tempo? Aurinha também, querida amiga, que mora num litoral muito lindo aqui de Santa Catarina, lá em Florianópolis, numa praia maravilhosa. Seja bem-vinda. A mãe também dando boa noite para a Aurinha. A Aurinha era nossa vizinha quando eu morava numa cidade aqui pertinho. Um amor de pessoa também. Eu só gostaria de trazer, antes de continuar aqui, uma observação. Uma coisa, não temos o direito de exigir que o outro faça por nós. Por exemplo, a gente quer ajudar, a gente quer que o outro ajude por nós. Nós não podemos fazer isso, né? Nós podemos sugerir, nós podemos demonstrar o lado certo, dar a ideia, mas cabe a nós fazer aquilo que podemos para auxiliar, certo? E hoje, dentro desse nosso assunto aqui, eu vou trazer o assunto então da somatização, que toda live eu estou trazendo. Já falamos sobre algumas coisas, né? Sobre o mau humor, que pode ser até trazer câncer. Falamos sobre o Alzheimer, estômago. E hoje eu trouxe desse livro aqui, que eu terminei de ler em janeiro, Educação dos Sentimentos, um livro maravilhoso, do Jason de Camargo. Ele fala uma coisa bem interessante: o ressentimento crônico, olha só, aumenta o cálcio nas coronárias, que vai para o coração, né? Aumenta o cálcio nas coronárias, que possibilita problemas cardíacos. Eu trouxe porque achei muito interessante, são pesquisas que estão ali dentro do livro. E ele também fala sobre artrite. Pode vir aqui, então não é assim, a pessoa tem artrite, é isso que aconteceu, não é assim. Mas em alguns casos tá? Então ele trouxe ali, pode vir
A artrite pode vir de um passado com muita mágoa arquivada, guardada. A tristeza acumula energias densificadas que no futuro se exteriorizam na forma de artrite reumatoide. Então, quando você tem algo nesse sentido e não tem explicação do porquê, é porque nós trazemos já no nosso espírito, no nosso perispírito, gravado, somatizado. É a psicossomatização. Exatamente, Sônia. Toda live eu estou trazendo algum ponto da psicossomática. É bem interessante para a gente refletir no que está acontecendo no nosso corpo físico, na nossa mente, né? No nosso espírito, porque somos seres integrais, né? Vivian, boa noite, seja bem-vinda. Melodias Calmas, esse canal lindo está aqui conosco também. Quem não segue, olha, sigam Melodias Calmas, um canal muito bacana, com mensagens muito bonitas. Obrigada pela sua presença, viu? Vamos lá para a terceira parte aqui da live. Vamos seguindo. Então, ele fala de não resistir ao mal, né? Falamos sobre isso. Não resistimos ao mal também quando, ao lado do auto-perdão, agora ele vai falar do auto-perdão, buscarmos o amor em forma de mudança positiva de nossas condutas. Auto-perdoar-se, corrigir-se e reparar o mal é muito mais saudável do que punir-se. O médico Jesus lhe prescreve o amor em forma de reconciliação consigo mesmo e com seus irmãos. Jesus aceita todos os seus deslizes, mas ele não quer que você continue desse jeito. Ele o ama demais. Termina assim o De Luca nessa mensagem. Boa noite, Mônica. Fica com Deus. Ela vai para o compromisso dela. Obrigado por sua presença aqui conosco. Débora, vamos cuidar desses nossos sentimentos, dar valor às pequenas coisas. Até na live passada nós falamos bastante sobre essa valorização, né, das pequenas coisas. Ivana, boa noite, querida, seja bem-vinda. Pisar na grama, banho de mar, olhar a lua, né? Ou então, eu adoro ainda hoje olhar para o céu quando está cheio de nuvens e ver aqueles desenhos, ficar admirando as borboletas, beija-flores, coisas que são simples e que trazem um bem tão grande para a gente. Baker Filho, boa noite, seja muito bem-vindo. Então, sobre isso de não resistir ao mal ainda, né? E do auto-amor e do auto-perdão que ele traz aqui. Jesus, em Mateus, ele diz, ouvistes o que foi dito, ou lá atrás, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer um te bater a face direita, oferece-lhe também a outra. Aquilo que nós falamos, né? Jesus nos ensinando de mostrar a outra face, não a do mal, e sim a do bem. Não façamos igual ao que pratica o mal, certo? A gente já comentou antes, né? Porque se a gente ainda faz o mal em resposta ao mal, será que a gente já compreendeu o que Jesus veio nos ensinar? Né? Como nós podemos querer a cura real do nosso ser se a gente não busca vivenciar o que Jesus ensinou? O nosso médico de almas. O médico Jesus, aí é o título do nosso livro, né? Então, amor e reconciliação consigo e com o irmão de caminhada, todos, vai trazer a paz. Se houve uma discussão em casa, tente reajustar o mais rápido possível. Dê um sorriso, vá lá, peça desculpas, sabe? O mais rápido possível. Para que aquilo não fique alimentando e cada vez mais difícil da gente tratar esse amor, esse perdão.
Porque daí a gente começa a se punir. Por que eu falei aquilo? Eu não precisava ter falado aquilo, mas não consegue chegar na pessoa, né? Exatamente, ó, Débora, minha mãe, falando. Atitude negativa se combate com uma atitude positiva. Não tem como viver as duas. Ou você tá positivo ou você tá negativo. Uma extermina a outra, né? Então, ou você sente da mesma forma do que eu falei agora, né, o que a Débora falou, ou você alimenta a atitude negativa ou positiva, a paz é a mesma coisa. Ou você sente paz ou você sente culpa. E esse texto fala, fique em paz, é o título dele. Né? São dois gigantes da nossa alma, um positivo e um negativo, mas eles não convivem juntos. Ou você tem paz ou você sente a culpa. Então, um realmente elimina a presença do outro. Lembramos Jesus, vai, não peques mais. Cura-te. Seja enfermeiro de você mesmo. Então, o antídoto da culpa é o perdão. Não tem nem por onde. O perdão, ele libera a culpa. E você caminha mais leve. E é sobre isso o auto-perdão, sabe? Porque lembrando de novo, todos erramos. Quantas vezes devemos perdoar? Sempre. A quem perdoar? A todos, inclusive nós mesmos. Quando perdoar? Agora, no caminho. No caminho que estivermos. Não podemos adiar mais o perdão. Se nós queremos a cura, se nós queremos saúde. Por quê? Perdão significa libertar-se das algemas mentais, do pessimismo, da negatividade, da tristeza, que nos fazem sentir tão intranquilos. Ninguém pode ter paz guardando mágoas dentro do coração. Os ensinamentos de Jesus trazem suavidade mesmo. Por isso ele falou, o fardo fica mais leve. O jugo dele é o ensinamento dele. Porque o ensinamento dele é simples e profundo e para nós às vezes fica assim, meu Deus, será que eu consigo? Jesus, tudo bem, Jesus era um ser crístico, evoluidíssimo, mas não podemos distanciar, nós precisamos ir atrás dessa melhoria. Que é no nosso passo, não vamos dar um salto quântico, chegar a ser como Jesus numa vida, nem em algumas, nós vamos viver muitas ainda, evoluindo e aprendendo. Aí eu trouxe para vocês, a Maia chegou aqui com a gente, boa noite, seja bem-vinda. Eu vou ler um trechinho curto de uma psicografia que a gente recebe semanalmente lá no nosso centro espírita. O nosso centro espírita esse ano faz 80 anos, gente, coisa mais linda, né? Ele fala sobre perdão e tem muito a ver com tudo que falamos. Então, eu gostaria de ler esse trechinho. Olha o que diz o irmão, um amigo espiritual lá do nosso centro espírita. Interroga, meu irmão, o teu coração e enxerga nele, se não há algum resíduo de mágoa. Muitos ressentimentos estão escondidos nas profundezas da alma, e deles não te apercebes. No entanto, eles caminham contigo, provocando-te desconforto, angústia, depressão, ansiedades, tornando a tua caminhada mais difícil e penosa. Então a gente se pune e nem entende direito por que eu ando tão ansioso, por que eu sinto aquela tristeza do nada. Então ele diz, na maior parte das vezes, não são as lutas a que és convocados a enfrentar que te exaurem as forças, que te esgotam, mas a sobrecarga dos teus sentimentos doentios que desequilibra as tuas emoções. Então precisamos vigiar o nosso coração, nosso pensamento. Boa noite, Herculano, seja bem-vindo. Estamos
praticamente finalizando aqui. Começamos todo dia às 20 horas. Você é muito bem-vindo, viu? Então, essa mensagem é muito bonita, ela na íntegra é bonita, mas nós já estamos chegando no nosso horário, né? Então, gente, o perdão é uma escolha. Se a gente quer sentir leveza, seja leve. Se a gente quer sentir paz, sejamos a paz. Se a gente quer sentir o perdão, perdoe. Porque a culpa é um fardo muito pesado. A Débora escreveu, fechou aí, ó. Quem perdoa, o maior beneficiado é quem perdoa, não é? Por quê? Essa pessoa ela está produzindo em si um equilíbrio espiritual. Quem perdoa, gente, está em comunhão com Deus, né? Então vamos escolher o perdão, habituar o nosso coração a perdoar, fazer do perdão a nossa estrada de paz interior, certo? E a nossa live chegou ao seu final. E nós vamos agora fazer a nossa prece final. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui conosco. Cada um de vocês é um pontinho de luz aí que vai irradiando, vai nos acolhendo. A gente sente essa energia. Não sei se vocês também sentem. Eu sinto bastante essa energia boa, de comunhão, de busca pelo mesmo ideal, da melhoria interior, né? Isso é muito, muito importante. Então, agradecer a vocês, agradecer a Deus, agradecer a espiritualidade amiga que está conosco. Passa tão rápido, né? É um momento tão gostoso que realmente, quando eu olho ali, que eu termino a live, o que eu anotei aqui, olha, já deu 1 hora, gente. Quem tem a sua aguinha, vamos pedir para a espiritualidade, com a nossa fé, com o nosso coração cheio de sentimentos bons, ainda vibrando, né, nessa busca aí de melhoria, em conexão com Deus, nessa comunhão com Deus, pedir a fluidificação das nossas águas, pedir o amparo para o nosso lar, pedir pelo nosso corpo físico, para o nosso coração ficar em paz, pedir coragem para que a gente consiga reparar com muito amor aquilo que já erramos, aquilo que ainda podemos errar, para que a gente possa fazer o bem, porque nós que somos os beneficiados com toda certeza, gente. Então, quem se sentir à vontade, feche os olhos, sentindo a conexão com Deus, lembrando daqueles irmãos que já partiram da vida material, que estão no plano espiritual, onde quer que estejam, né? Nas colônias espirituais, nas colônias de auxílio, aqueles irmãos que ainda estão nas faixas vibratórias mais inferiores e que precisam das nossas orações. Nós, quando eu era católica, a gente chamava de purgatório, né? Lembremos dessas almas sofridas que precisam de amor, de amparo, para que tenham coragem do reajuste, para que aceitem a ajuda, as mãos estendidas, para que eles também possam seguir um caminho de paz através da reparação. Que Deus abençoe cada coração que está aqui presente nessa live, cada irmãozinho que mora no nosso pensamento também, seja onde estiver, encarnado ou desencarnado, e agradecer muito a Deus por tantas bênçãos, lembrando sempre do nosso planeta Terra, que esteja agora acontecendo uma chuva de bênçãos e que tenhamos a fé, que temos o poder quando estamos ligados, quando estamos em comunhão com Deus, de fazer essa luz brilhar para todos, inclusive para todo o nosso planeta. Que Deus abençoe a todos, que tenhamos uma noite abençoada de sono tranquilo e que cheguemos na quarta-feira que vem aqui na live Felizes Juntos para mais um estudo. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada de todo o meu coração.
Até mais. Tchau, tchau, gente.